Você já parou para pensar que talvez esteja vivendo no piloto automático, fazendo tudo o que esperam de você, mas sem nunca ter parado para perguntar: como eu deveria viver de verdade? Talvez você ache que viver bem é ter dinheiro, sucesso, relacionamentos legais, um pouco de diversão nos finais de semana, saúde razoável, e pronto, missão cumprida. Mas Epicteto, um homem que nasceu escravo, viveu sem riquezas e nunca teve status, sacudiu o mundo com uma ideia brutalmente simples: a arte de viver não depende do que acontece com você, mas de como você responde ao que acontece com você. E aí, me responde com sinceridade. Você tem vivido como o protagonista da sua vida, ou só como mais um figurante da existência? Se tá cansado de só reagir, de se deixar levar, de ser moldado pelos outros, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora juntos nessa jornada. Hoje, vamos confrontar as mentiras que você acredita sobre o que é viver bem, mergulhar na filosofia estoica, e te mostrar como a espiritualidade pode dar um sentido mais profundo à sua vida. Mas aviso, não vai ser confortável. Porque aprender a arte de viver é, antes de tudo, desaprender tudo aquilo que te ensinaram sobre felicidade, sucesso e sentido. Vamos lá! Epicteto dizia: das coisas, umas dependem de nós, outras não dependem de nós. Esse é o começo de tudo. A maior tragédia da sua vida talvez seja que você gasta quase toda a sua energia tentando controlar o que não está ao seu alcance. Seta preta para a direita, o que os outros pensam sobre você. Seta preta para a direita, se aquela pessoa vai ou não te amar. Seta preta para a direita, se o mundo vai ser justo. Seta preta para a direita, se o seu esforço vai, de fato, ser recompensado. Só que, enquanto você se desgasta com tudo isso, esquece de cuidar da única coisa que está, de fato, nas suas mãos: a sua alma. Epicteto era um homem que não podia escolher ser livre fisicamente, mas que foi livre espiritualmente de uma forma que poucos de nós sequer sonham. Ele sacou que liberdade não é fazer o que quer, quando quer. Liberdade é não ser escravo de coisas que você não pode controlar. E aí eu te pergunto, na lata: quantos anos da sua vida você já perdeu tentando controlar coisas incontroláveis? Quantas lágrimas derramou por alguém que nunca te quis de verdade? Quantas noites mal dormidas, preocupado com coisas que, no final, nem aconteceram? A arte de viver começa quando você para e decide: eu não controlo o mundo, mas eu controlo o que eu penso, o que eu desejo, o que eu escolho. Epicteto reforça: lembre-se de que não são os eventos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre esses eventos. Olha a virada de chave aqui. Não é o término que te destrói, é o significado que você deu ao término. Não é a demissão que te paralisa, é a crença de que você fracassou. Não é a crítica que te magoa, é a ideia de que você precisa ser aprovado por todos. Percebe? Você passa a vida toda lutando para mudar o mundo, mas nunca parou para perceber que o que te destrói não é o mundo, mas você mesmo. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8h36. Epicteto e Cristo, separados por culturas e séculos, estão dizendo a mesma coisa. O centro da vida é a sua alma. E não existe arte de viver sem começar cuidando dela. E como se cuida da alma? Seta preta para a direita, parando de se identificar com o caos externo. Seta preta para a direita, assumindo a responsabilidade pelo que pensa, sente e escolhe. Seta preta para a direita, aceitando que o sofrimento só encontra guarida em quem abre a porta para ele. Epicteto foi ainda mais longe. Quem é livre? Aquele que não teme, nem deseja nada que dependa dos outros. Deixa eu te perguntar: você é livre, ou ainda é refém da opinião alheia, do status, do medo da rejeição? Enquanto você não cortar as correntes invisíveis que te prendem ao que não depende de você, nunca vai viver de verdade. E aí a espiritualidade entra como uma fonte de força. Porque quando você entende que a sua alma está segura não em coisas temporais, mas em algo eterno, você para de tremer diante das perdas, das críticas, das frustrações. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16h33. Epicteto falaria: você não pode escolher se vai sofrer, mas pode escolher como vai sofrer. E aí começa a verdadeira arte de viver. Seta preta para a direita, não como quem tenta eliminar a dor,
mas como quem aprende a atravessá-la sem perder a alma. Seta preta para a direita, não como quem busca segurança no mundo, mas como quem constrói firmeza na sua própria essência. Se liga. A vida vai continuar jogando tempestades no seu caminho. Mas você pode decidir se vai ser uma folha ao vento, ou uma árvore, enraizada. E o que vai determinar isso? Sua capacidade de distinguir o que depende, e o que não depende de você. Só isso. Mas também, tudo isso. Epicteto foi direto, sem rodeios. O desejo e a aversão são as fontes da miséria humana. Para ele, o ser humano sofre não pelos fatos, mas pelo desejo irrefletido de que o mundo seja diferente do que é. Queremos que as pessoas nos tratem como achamos que merecemos. Queremos que o trabalho nos recompense conforme achamos justo. Queremos que a vida seja confortável, previsível, segura. E quando ela não é, porque nunca será, nos revoltamos, nos frustramos, nos tornamos infelizes. Epicteto ensina: deseje apenas aquilo que depende de você, e então serás invencível. Simples, né? Mas olha com sinceridade. Quantos dos teus desejos dependem só de você? Quanta expectativa você deposita no outro, no sistema, no futuro, na sorte? A vida inteira você desejou ser amado, reconhecido, valorizado, e se esqueceu de cultivar a única coisa que realmente te faria livre, o domínio sobre si mesmo. E aqui entra o ensinamento espiritual profundo. Jesus também confrontou o desejo desordenado. Disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar-se a si mesmo é, antes de tudo, domesticar o desejo. Não reprimir, mas redirecionar. Não anular, mas ordenar. Epicteto chamava isso de viver segundo a natureza. Jesus chamava de morrer para o mundo e nascer de novo. Ambos falam de uma renúncia radical que assusta essa nossa geração hedonista, obcecada pela satisfação imediata. O problema é que confundimos liberdade com fazer o que quiser. Mas como dizia Epicteto, você chama de liberdade fazer o que quer? Não. Isso é escravidão aos seus impulsos. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem como escravas de seus desejos? Não conseguem dizer não ao prazer momentâneo. Se afundam em relacionamentos tóxicos, em vícios, em hábitos autodestrutivos, porque o desejo é mais forte que a razão. E o preço? Angústia, culpa, vazio. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, desabafou: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E você, se for honesto, vai admitir: quantas vezes já quis mudar e não conseguiu? Quantas vezes prometeu que não ia mais fazer tal coisa, e fez de novo? Por quê? Porque ainda é escravo do desejo. Epicteto e Paulo apontam para o mesmo diagnóstico. Você precisa ser liberto de dentro para fora. E aqui entra a chave espiritual. O que a filosofia propõe pela razão, a espiritualidade oferece pela graça. Epicteto diria: eduque-se, domine-se, supere-se. Jesus diria: renda-se, confie, seja transformado. Não são caminhos opostos, mas complementares. Porque, na prática, você precisa das duas coisas: disciplina e rendição. Precisa reconhecer que não pode controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. E ao mesmo tempo, reconhecer que não pode controlar nem a si mesmo sem uma força maior que o habite, o Espírito Santo. O desejo desordenado é raiz de toda miséria. Mas o desejo ordenado, de viver bem, com sabedoria, com transcendência, é raiz de toda liberdade. Epicteto dizia: a felicidade consiste em desejar que as coisas sejam como são. Jesus diria: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ambos, de formas distintas, apontam para a mesma direção. A arte de viver passa por entregar o controle. Passa por renunciar ao desejo de que a vida seja do seu jeito, e acolher a vida como ela é, respondendo com virtude, com mansidão, com coragem. Então, deixa eu te perguntar, sem rodeios: o que hoje você deseja que está te destruindo? Qual apego, qual expectativa, qual ilusão você precisa abrir mão para, enfim, ser livre? A arte de viver começa quando você mata o desejo que te escraviza e alimenta o desejo que te eleva.
E, no fim das contas, como Jesus ensinou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A arte de viver é, portanto, um caminho de purificação do coração. E você, vai continuar sendo escravo dos seus desejos, ou vai aprender a governá-los? Epicteto foi categórico. Não é o sofrimento que nos destrói, mas a nossa opinião sobre ele. Essa é uma das lições mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da filosofia estoica. O sofrimento não é opcional. Ele é parte da existência humana. O que é opcional é a sua atitude diante dele. Você já percebeu como tem gente que, mesmo sofrendo as piores coisas, segue firme, sereno, quase inabalável? E outros, diante de sofrimentos menores, desabam, se vitimizam, se paralisam? Por que essa diferença? Porque o que determina sua força não é o tamanho da dor, mas a interpretação que você faz dela. Epicteto dizia: quando encontrares um homem chorando em razão de algum infortúnio, pensa: que faria eu se fosse esse infortúnio? Responderás: faria uso dele. Fazer uso do sofrimento. Transformar a dor em ferramenta. Isso é filosofia prática. Isso é espiritualidade madura. Jesus não prometeu ausência de sofrimento. Pelo contrário. No mundo tereis aflições. João 16:33. Mas completou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória sobre o sofrimento não é a sua ausência, mas a sua superação. Epicteto diria: o homem nobre é aquele que sabe suportar com dignidade as provações. E Jesus mostraria com a vida: suportou o abandono, a traição, a cruz. Não porque amava o sofrimento, mas porque amava mais aquilo que o sofrimento poderia gerar, a redenção. E você, o que tem feito com o seu sofrimento? Tem se permitido ser moldado por ele, ou destruído por ele? O estoicismo ensina: não deseje que as coisas sejam como quer, mas queira que sejam como são, e assim viverás sereno. A espiritualidade cristã ensina: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Olha que coisa, dois caminhos distintos que chegam ao mesmo lugar. Aceitação ativa. Não é resignação passiva. Não é dizer: ah, é assim mesmo, fazer o quê? Não. É dizer: já que é assim, o que posso aprender? Como posso crescer? Como posso servir? Epicteto sofreu. Foi escravo. Teve o corpo ferido. Nunca foi livre politicamente. Mas foi um dos homens mais livres espiritualmente que já pisaram nesta terra. E você? Tem se tornado refém da sua dor? Ou tem usado a sua dor como combustível para se tornar alguém mais forte, mais profundo, mais maduro? Jesus, ao ressuscitar, não escondeu as marcas da cruz. Mostrou-as. Como quem diz: olha, a dor me marcou, mas não me derrotou. A arte de viver inclui abraçar o sofrimento como parte do processo de se tornar quem você nasceu para ser. Epicteto diria: as dificuldades mostram o homem. Jesus diria: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu te pergunto: qual tem sido a sua atitude diante das dificuldades? Tem buscado só fugir da dor, anestesiá-la, ignorá-la, ou tem aprendido a atravessá-la com coragem, com fé, com sabedoria? A arte de viver não é sobre eliminar a dor, mas sobre aprender a não ser destruído por ela. E mais: aprender a transformar a dor em testemunho, em força, em legado. Então, da próxima vez que a dor bater à sua porta, não se pergunte: por que eu? Pergunte: para quê? Porque, como dizia Epicteto, nenhuma coisa grande se produz de repente. E, como dizia Paulo, a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5:3-4. Viu? O sofrimento é inevitável, mas jamais será invencível. Epicteto cravou uma das frases mais mal compreendidas da história: liberdade não é fazer o que quer, mas querer o que faz. Parece confuso? Então vamos destrinchar. Na visão popular, liberdade é fazer tudo o que der na telha, sem ninguém para dizer o que pode ou não fazer. Comer o que quiser, gastar como quiser, se relacionar com quem quiser, sem limites. Mas isso,
Epicteto diria, não é liberdade. É escravidão aos impulsos, aos desejos, às paixões. A verdadeira liberdade, para ele, é viver segundo a razão, segundo a natureza, segundo aquilo que você, com consciência e sabedoria, escolhe como bom, justo e virtuoso. E aqui a espiritualidade cristã amplia e aprofunda. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Liberdade, então, não é ausência de limites, mas viver conforme a verdade. E que verdade é essa? A de que você foi criado não para se entregar a qualquer desejo, mas para ser moldado segundo a vontade de Deus. Paulo reforça isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. Percebe? A liberdade não está em poder fazer qualquer coisa, mas em poder escolher não fazer aquilo que destrói você. Epicteto falava: deseja ser invencível? Então não lute em batalhas cujo resultado não depende de ti. E aqui entra uma chave profunda. Você só será livre quando aprender a dizer não. Dizer não ao vício, não ao consumismo, não à busca desenfreada por aprovação, não ao desejo de agradar todo mundo. Liberdade é autodisciplina. É acordar cedo mesmo sem vontade. É trabalhar pelo que importa mesmo quando ninguém está vendo. É amar quem te fere, perdoar quem não merece, servir sem esperar retorno. E por que isso é liberdade? Porque quando você faz tudo o que quer, vira escravo do próprio querer. Mas quando você domina o seu querer, vira senhor de si. Epicteto diria: quem é escravo? Aquele que não pode se abster do que deseja. E Jesus completaria: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Liberdade, então, é viver não sob o jugo das paixões, mas sob o domínio da virtude e da verdade. Mas olha só, isso não é fácil. Não é instintivo. Exige esforço, vigilância, renúncia. Por isso Epicteto insistia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E Jesus, com toda autoridade, afirmava: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Percebe a integração? O estoico busca a liberdade pela razão. O cristão, pela graça. Mas ambos concordam: a verdadeira liberdade é interior. Não depende do governo, do sistema, do salário, do relacionamento. Você pode ser livre mesmo vivendo numa cela. Pode ser escravo mesmo vivendo num palácio. E aí eu te pergunto, com todo amor e verdade: você é livre, ou ainda está acorrentado aos seus impulsos? É senhor das suas escolhas, ou vive sendo levado pelo que os outros pensam, pelo que a cultura impõe, pelo que a mídia dita? A arte de viver passa, necessariamente, pela arte de ser livre. Livre para escolher o bem mesmo quando o mal é mais fácil. Livre para persistir no que é certo mesmo quando todos desistem. Livre para perdoar mesmo quando o mundo manda vingar. Livre para amar mesmo quando o outro não merece. Epicteto ensinava: procura que os acontecimentos se sucedam como sucedem, e viverás feliz. Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Ambos apontam: liberdade não é fazer tudo o que quer, mas escolher, conscientemente, aquilo que, mesmo custando caro, vale a pena. E, no fim, vale. Porque a verdadeira liberdade não é ausência de limites, mas presença de sentido. E você, vai continuar vivendo como escravo dos seus impulsos, ou vai, enfim, aprender a arte de ser livre? Epicteto dizia: não pretendas que as coisas corram como queres, mas quer, sim, que elas corram como correm, e viverás tranquilo. Esse é o resumo da arte de viver. Não é um evento, é um compromisso. Não é um estado que você atinge e pronto, acabou. É uma escolha diária. Um esforço constante. Uma prática que nunca termina. Você quer viver bem? Então precisa entender: a vida não vai parar para te esperar amadurecer. Não vai se adaptar ao seu conforto. Não vai te proteger do caos. A arte de viver, então, não é sobre eliminar o caos, mas sobre aprender a dançar com ele. Epicteto ensinava que precisamos treinar nossa mente todos os dias, como um atleta treina seu corpo. Disse:
Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. A pergunta é: você tem treinado sua alma? Tem cultivado a virtude? Tem exercitado a paciência, a coragem, a temperança? Ou tem deixado a vida te atropelar, e depois se pergunta por que está tão frágil, tão perdido, tão cansado? Jesus ensinava sobre esse compromisso diário. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Lucas 9h23. Não é tomar a cruz uma vez e pronto. É todo dia. Porque todo dia você vai ser tentado a escolher o caminho fácil, o prazer imediato, a fuga. Todo dia vai ter que decidir: sigo pela estrada larga ou pela estreita. Epicteto falava: as coisas que perturbam os homens não são as coisas em si, mas as opiniões que eles têm sobre elas. Você está treinando sua mente para pensar de forma virtuosa? Ou está deixando que pensamentos automáticos e tóxicos guiem sua vida? A arte de viver não se aprende num livro, não se conquista num retiro espiritual, não se atinge depois de uma experiência mística. Ela se constrói, lentamente, com escolhas pequenas, mas constantes. É na forma como você trata quem te irrita. É na disciplina que você cultiva quando ninguém está olhando. É na paciência que você exerce quando tudo dá errado. É na coragem de dizer não quando tudo em você quer dizer sim. É na rendição diária a um propósito maior do que você mesmo. Epicteto dizia: progresso não é proclamar a tua virtude, mas possuir tal virtude que mesmo quem a desconhece a perceba. Jesus ensinou: que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5h16. Percebe? A arte de viver não é sobre você. Não é para sua glória. É para glorificar algo maior. E aqui a espiritualidade se encontra com a filosofia. A vida que vale a pena ser vivida é aquela que está ancorada em valores eternos, e não nas emoções passageiras. Você pode ter uma vida confortável e vazia. Pode ter uma vida difícil e profundamente significativa. A diferença está no compromisso que você assume com a sua alma. Epicteto falaria: não percas tempo em discussões sobre o que um bom homem deve ser. Jesus diria: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5h48. Ambos te chamam para ação, para transformação, para responsabilidade. A arte de viver não é um talento, é uma prática. E você, vai continuar esperando que a vida fique mais fácil para, só então, começar a viver bem? Ou vai decidir, hoje, que quer aprender a arte de viver, agora, no meio do caos, no meio da dor, no meio das incertezas? Porque, no fim, como dizia Epicteto, a felicidade não consiste em adquirir muito, mas em desejar pouco. E como dizia Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6h33. Essa é a arte de viver. Colocar o essencial em primeiro lugar. E confiar que o resto se ajeita. Se esse vídeo te fez refletir, se te confrontou, se te ajudou a entender um pouco mais sobre a verdadeira arte de viver, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente não fala de vida fácil, mas de uma vida que vale a pena. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essas verdades. E lembra, a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em querer tudo aquilo que te transforma. A arte de viver é um compromisso diário, uma escolha corajosa. E a gente tá junto nessa jornada de ser um guerreiro inabalável. Viva com coragem, porque o mundo não vai te esperar.